Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a reforma religiosa. Mas antes da gente entrar nesse assunto, é importante a gente entender o termo reforma. O que é reformar? É você pegar algo velho, desgastado ou que você não esteja usando e transformar em algo que seja adequado para você. Por exemplo, a gente reforma nossa casa, a gente pode reformar uma roupa. Então, o que quer dizer isso? A gente pode pegar algo que a gente já tem e transformar para que a gente possa, para que nos sirva nesse tempo, no presente. Existem vários tipos de reformas, né? Reformas políticas, econômicas, sociais, e a nossa sociedade está o tempo inteiro passando por essas reformas. Por que isso? Porque com o passar do tempo, com a transformação da sociedade, as questões, as necessidades daquela sociedade mudam. Então, obviamente, reformas são preciso. E o que essas reformas buscam? Elas buscam melhorar a vida da sociedade. Então, o que a gente vai estudar nesses vídeos são as reformas religiosas que vão acontecer lá na Europa, que vão questionar um pouquinho as formas como a Igreja Católica conduzia a religião, os dogmas e algumas outras questões que vão desagradar a burguesia, alguns príncipes, mas isso a gente vai falando um pouquinho melhor nos próximos vídeos. Na Idade Moderna, a Igreja Católica ela vai sofrer várias críticas com relação às suas práticas religiosas, seus dogmas, a forma como ela conduzia a religião. Essas críticas vão dar origem às reformas que a gente chama de protestantes. Essas reformas elas vão dar origem a novas religiões que vão ser diferentes da Igreja Católica. O que quer dizer isso? Eles vão acabar com a hegemonia católico-cristã que existia na Europa. Até esse momento, o catolicismo ele era a principal, ele era a única religião majoritária por toda a Europa. Com essas reformas e o surgimento e o crescimento dessas novas práticas religiosas, que também serão cristãs, eles vão acabar com esse domínio católico. E isso, obviamente, também vai gerar na própria Igreja Católica um movimento reformista, uma forma de tentar reaver seus fiéis e combater essas novas religiões que iam surgindo e iam crescendo. E quais eram as principais críticas feitas à Igreja Católica nesse momento? Haviam muitas denúncias de mau comportamento por parte dos membros da Igreja Católica. Por exemplo, eles eram acusados, muitos membros, de não praticarem o celibato. O que quer dizer isso? De não ter relações sexuais. E há relatos de muitos padres, bispos e até papas que chegaram a ter filhos, contrariando os dogmas da igreja, né, de não praticar atos sexuais. Além disso, muitas pessoas criticavam as vendas das indulgências, que eram os perdões ou das relíquias religiosas. E uma crítica muito comum também era a ausência de conhecimento da Bíblia ou de conhecimentos religiosos por parte dos membros. Então, algumas pessoas questionavam como é que esses padres, bispos e afins que deveriam liderar o grupo conhecem tão pouco da Bíblia e da religião. Então, essas críticas, elas visam melhorar, obviamente, a igreja e aproximar os fiéis da religião. Lembrando que, nesse período, as missas elas eram em latim. E a grande parte da população não entendia, não sabia nada de latim. Ou seja, havia um afastamento entre os fiéis e a própria igreja. E muitas dessas críticas buscavam realmente fazer isso, uma aproximação entre os fiéis e a religião. Essas críticas, obviamente, visavam conter os abusos da Igreja Católica e aproximar os fiéis da religião. A gente pode pegar, por exemplo, o inglês John Wycliffe, que viveu entre 1320 e 1384, e ele fez várias críticas à Igreja Católica. Por exemplo, ele era contrário à venda das indulgências, que eram os perdões que a Igreja vendia para salvar a alma das pessoas. Além disso, ele acreditava que a Igreja ela deveria ser mais local. Por exemplo, deveria existir uma igreja inglesa e não uma igreja
que tinha que estar ligada à Igreja Católica lá em Roma. Porque o que ele acreditava? Que quando essas igrejas elas fossem mais ligadas aos seus países, mais locais, elas teriam uma identidade maior. E além disso, obviamente, ele sempre defendia que a Bíblia era a autoridade máxima. Lembrando que nesse período a Igreja Católica, ela colocava os padres, os bispos, como os grandes intérpretes da vontade de Deus. E aí essas reformas protestantes, por exemplo, elas vão tentar desligar um pouquinho essa ideia de que o membro religioso, o sacerdote, ele é a última palavra antes de Deus e que a palavra de Deus deveria ser buscada na Bíblia. Que esses sacerdotes, eles seriam apenas auxiliadores, mas seriam também uma pessoa como outra qualquer. Essa vai ser uma grande transformação que a Reforma Protestante vai trazer para a religião europeia nesse período. Gradativamente, essas ideias passam a ser disseminadas por toda a Europa e assimiladas pelos fiéis, que começam a criticar essas práticas religiosas, esses abusos da Igreja Católica, questionar a autoridade do Papa, e aí surgem duas possibilidades. Ou esses fiéis conseguem que a Igreja faça uma reforma e se transforme e se adeque às suas novas necessidades, ou eles passam a criar novas religiões diferentes da Igreja Católica. No primeiro momento, vão surgir novas religiões, que são as reformas protestantes. Obviamente, para tentar conter esse avanço e a perda dos fiéis, a própria Igreja também vai passar por uma reforma. Por isso que é importante a gente lembrar do termo reforma. É você pegar algo que você já tem e transformar para que seja melhor para você. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu vou falando um pouquinho melhor sobre como essa reforma aconteceu, as religiões que surgiram e seus efeitos até os dias de hoje. Até a próxima!